Enfim, senhoras e senhores, vamos falar de Copa do Mundo. Os grupos foram definidos e a gente vai dar um pitaco sobre cada um deles no vídeo de hoje. Começando sem mais delongas pelo grupo A, grupo que a gente tem Catar, Holanda, Senegal e Equador. Lembrando que o Catar se classificou por conta de ser o país sede, né? E a gente tem um grupo bem fácil para a Holanda, parece completamente viável. Diria até que a Holanda tem grande chance de ter as 3 vitórias. E acho que como segundo favorito do grupo, vou colocar a seleção senegalesa. O Mané tem um grupo forte ao lado dele, não é só o Mané, por contrário do que alguns pensam. A gente tem o Equador que fez uma boa eliminatória sul-americanas, mas não vejo eles batendo de frente com a seleção de Senegal. E no geral acredito que passam Holanda e Senegal. No grupo B, Inglaterra, Irã, Estados Unidos e o vencedor do playoff europeu, que está entre País de Gales e o outro ainda vai ser definido, a outra seleção que vem do confronto entre Ucrânia e Escócia, ou seja, é uma seleção de bom nível europeu, mas que não está entre as cabeças, qualquer uma das 3 que vier. Ou seja, também vida muito fácil para a Inglaterra, que deve se classificar com tranquilidade, é uma das seleções do topo, das principais, que teve a vida mais fácil no sorteio. E no geral, a gente pode ter uma boa briga pela segunda colocação, mas eu acho que quem vier do playoff europeu tem boa chance de classificação, podendo ser um País de Gales aí facilmente, com o que o Bale está vindo fazendo nos últimos jogos com a camisa da seleção, né? Ou a própria Ucrânia, até mesmo a Escócia, está um duelo bem aberto entre eles. Grupo C, grupo dos hermanos, Argentina, Polônia, México e Arábia Saudita. A gente tem duelos assim interessantes, Argentina e México, Argentina e Polônia. No geral, acho que a Argentina se classifica em primeiro do grupo, não acho que vai ter dificuldade contra a Polônia nem contra a Arábia Saudita, acredito que deve ter 2 vitórias aí garantidas, talvez o jogo contra o México seja um pouco mais salgado. E a briga fica entre México e Polônia pela segunda vaga no grupo, aí vai ser... o fim vai ser decidido por conta das atuações do Lewandowski, né? A gente tem que esperar um Lewandowski completamente decisivo, o jogo da Polônia roda muito por ele, passa muito por ele. Se ele não tiver um bom dia, a gente sabe que o México pode fazer sim jus e conseguir essa classificação. Mas no geral a Argentina, e vou colocar o México como segundo colocado do grupo. Não acho que a Polônia vai conseguir bater de frente com a seleção mexicana, não. Eles costumam fazer boas Copas do Mundo em fase de grupos. Grupo D, França, Dinamarca, Tunísia e o classificado de um dos playoffs intercontinentais, ou seja, o vencedor que vem de Peru ou Emirados Árabes Unidos e Austrália, que ainda se enfrentam para definir quem vai enfrentar o Peru. Vida fácil para a França também, tem adversários como Tunísia, o próprio vencedor do playoff não ameaça em jeito algum a seleção francesa. A França que vai buscar escapar da maldição dos campeões mundiais. Desde 2006 com a seleção brasileira, todos os campeões mundiais são desclassificados na fase de grupos. A Itália caiu em 2010 na fase de grupos, a Espanha caiu em 2014, a Alemanha caiu em 2018. Vamos ver se a França vai cometer essa gafe e cair num grupo que é bem fácil. Tirando a França, a Dinamarca tem o favoritismo para conseguir a segunda vaga no grupo. Bom pro Eriksen, seria interessante ver ele jogar um mata-mata. E até uma grande felicidade ver o Eriksen jogar um mata-mata depois de todo ocorrido com ele. Tem um caminho razoável a seleção dinamarquesa, é só não vacilar contra a Tunísia ou contra quem vier dos playoffs. Grupo E, Espanha, Alemanha, Japão e o vencedor de outro playoff intercontinental, que vem de Costa Rica ou Nova Zelândia. Esse jogo já está definido. Temos 2 favoritos claros, Espanha e Alemanha. Óbvio que é talvez o melhor jogo que a fase de grupos vai nos reservar. Na teoria, a gente sabe que varia muito a Copa do Mundo, é uma competição de tiro curto, as seleções vêm bem preparadas e realizam bons jogos até as de menor nível. Mas Espanha e Alemanha promete ser um jogão. O último, apesar de que o último foi 6-0 para a Espanha. Vocês lembram desse jogo aí? Foi pela Nations, eu acho, ou pelas eliminatórias, agora me falha a memória. Mas foi um 6-0 daqueles. No geral, a Copa do Mundo é outro nível, a gente já tem a mudança do Hans Flick na Alemanha, causando um bom impacto no time. A Alemanha vem com um crescimento considerável nas mãos do Hans. E a gente tem a Espanha na mão do Luiz Henrique também muito bem preparada, muito bem organizada. Acho que eles passam com facilidade e decidem entre eles, no jogo deles, quem vai seguir com a liderança. Acho que a Espanha ainda pode conseguir uma vitória contra os alemães e acredito neles passando em primeiro, a Alemanha em segundo. Seguindo com o grupo F, a gente tem Bélgica, Croácia, Marrocos e Canadá. Grupo tranquilo para a seleção belga, a atuais vice no ranking da FIFA, né? O Brasil passou recentemente eles. E
a gente tem um grupo que a Bélgica não deve ter muitas dificuldades, é um time sólido, apesar de toda a contestação que a gente tem com a geração belga. É um time que apresenta um bom futebol sob o comando do Roberto Martínez, e acho que eles passam com tranquilidade nesse grupo, apesar de ser um grupo com times interessantes, porque acho que pode ter sim uma boa briga pela segunda colocação. A Croácia caiu do time de 2018 para cá, mas ainda é um time interessante no papel e competitivo. Marrocos é uma seleção que vem em crescimento, a gente tem bons jogadores como o Hakimi, poderia ter o Ziyech se ele não tivesse aposentado da seleção, uma grande perda para a seleção marroquina. E a gente tem o Canadá, que é uma das grandes novidades, né? Veio com a grande crescente aí com o Jonathan David, Alphonso Davies, um time interessante. E quem sabe pode causar e alçar voos interessantes nessa Copa. E vamos para o grupo G, grupo da seleção brasileira. Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Déjà vu completo, quase que a gente pega o mesmo grupo de 2018, novamente enfrentando Sérvia e Suíça, duas seleções que aparentam não ser top de linha, coisa do tipo. Realmente não são, mas não são seleções fáceis de se enfrentar. O Brasil não tem um grupo fácil pela frente, tem um dos mais difíceis, bem pelo contrário do que se imagina. Porque a Sérvia e a Suíça são duas seleções extremamente qualificadas, competitivas, que vêm em crescimento. A Suíça recentemente tirou a França da Euro, sabe quando foi da Euro? A Sérvia deixou Portugal para trás nas eliminatórias, com toda aquela questão da arbitragem e tal, mas mostrando um bom futebol. Tem o Vlahovic crescendo muito, tem um ataque perigoso, uns caras que sabem fazer gol, são muito bons no jogo aéreo. A Suíça também jogando um bom futebol. É complicado para a seleção brasileira, mas longe de ser impossível. É favorita assim no grupo, acredito que passa com 3 vitórias, mas isso não significa que serão jogos fáceis, que tem que entrar alerta sim. E no geral a gente tem Sérvia e Suíça, acho que brigam mais pela segunda colocação. Camarões acho que caiu num grupo que não deveria, não é a melhor geração dos últimos anos. Sérvia e Suíça devem se enfrentar no confronto direto por uma vaga nas oitavas de final. No grupo H, o último grupo, grupo de Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul. Grupo interessantíssimo, reúne Portugal e Uruguai, que é um dos principais top 3 jogos que a fase de grupos pode nos proporcionar no papel. A gente tem uma possível revanche, já que o Uruguai eliminou a seleção portuguesa em 2018. Você tem o Portugal e Gana, eles se enfrentaram na fase de grupos de 2014 e não foi jogo fácil para Portugal. O Uruguai e Gana, que também reserva aquela memória da Copa de 2010, que o Suárez tinha aquela bola em cima da linha nas quartas de final com a mão, e o Asamoah Gyan perde o pênalti na prorrogação praticamente. E na verdade na prorrogação, acho que estava nos pênaltis praticamente. Então é todo um histórico. E ainda a Coreia do Sul do Som, que na última Copa bateu a Alemanha. É um grupo interessante, um grupo que Portugal, com a bola que joga, tem que se preocupar, porque não é um time que dá muita confiança. No geral, o Uruguai tem boas chances de classificação. Acho que a seleção portuguesa também acaba se classificando, mas no geral tem que abrir o olho. Porém, vou apostar em Uruguai e Portugal se classificando, e acho que o Uruguai pode beliscar sim a primeira colocação. E aí nós teremos um cenário de chaveamento que o Brasil pode pegar Portugal nas oitavas, ou o próprio Uruguai. A gente tem confrontos que podem ser extremamente interessantes, como por exemplo Holanda e Inglaterra, caso um dos dois passe em segundo. A gente tem a Argentina podendo cruzar com a França ou coisa do tipo. Então são opções e variáveis bem interessantes que a gente vai ficar de olho aí. Quem sabe a gente faz um vídeo mais pra frente pra gente definir isso melhor. Bom, vou ficando por aqui pra gente não ficar com um vídeo muito longo. Valeu, tchau!